Tudo bem com vocês? Me chamo Matheus, esse é o nosso baluarte, né? Redentor vivo. Posso querer uma manhã. Quem não conhece, né? Esse é um vídeo novo do canal. Tudo bem com vocês? Me chamo Matheus, né? Aqui eu vou trazer a notícia dos meus quatro times que eu torço, né? De futebol. Vou falar primeiro dos meus dois europeus, depois dos dois brasileiros. Tá bom? Não te confia que guarda. De Israel te guarde. Se quiser andar deixando seu like aí também, tá garantindo. Eu sei que a maioria aqui veio os dois times brasileiros, né? Provavelmente você torcedor de algum. Mas, porém, eu estou falando dos outros também, tá bom? Vou começar então pelo Bayern de Munique, né? O gigante da Baviera, como é conhecido. A primeira notícia é a seguinte: que o Bayern de Munique proibiu seus funcionários de utilizarem o chat GPT. Vou ler com vocês, tá bom? Chat GPT. O bávaro cria plataforma própria de IA, veta o uso de ferramentas externas, centraliza segurança e fluxo de dados. O Bayern de Munique desenvolveu e passou a utilizar uma plataforma interna de inteligência artificial (IA), ao mesmo tempo em que proibiu seus funcionários de recorrerem a ferramentas externas, como o ChatGPT, para atividades de trabalho. Onde foi detalhada por Thomas Rehman, diretor do diferencial digital do torcedor. Durante a feira esportiva Ipso, em Munique, segundo ele, a decisão tem dois pilares: incentivar o uso da solução própria do clube e reforçar a proteção de dados. Decidimos bloquear o acesso de várias formas de IA para os nossos colaboradores, como o ChatGPT. Dessa forma, incentivamos a utilização da nossa própria plataforma, explicam. Riemann destacou ainda que a segurança foi determinada para a criação do sistema interno. Além disso, tudo funciona em uma nuvem privada, afirmou, reforçando que o ambiente fechado garante a proteção das informações sensíveis e preserva fluxos internos específicos. A nova plataforma já está integrada a diferentes setores do clube, incluindo o departamento jurídico e o serviço de atendimento aos torcedores. Hoje, cerca de 300 colaboradores, aproximadamente um terço de todo o quadro, utilizam a ferramenta no dia a dia. Questionado sobre como os funcionários receberam a proibição ao ChatGPT, Rehman admitiu ter se surpreendido com o nível de aceitação. Achávamos que haveria mais resistência, mas não foi o caso. Os colaboradores estão satisfeitos por contar com uma solução simples e flexível. A notícia aqui do Dubai, né? Um clube oficial. A FC Bahia está utilizando cada vez mais inteligência artificial em suas operações diárias. O clube proibiu o uso de ChatGPT e desenvolveu sua própria plataforma de IA. Já está em uso em diversas plataformas de IA. Está em uso em diversos departamentos, perdão, como o atendimento ao torcedor e o jurídico. Tem um restante da notícia oficial do Bahia no Twitter, mas eu não vou ler não. Já no site primeiro. O que é IA e como ela está inserida no futebol? A inteligência artificial IA é um ramo de tecnologia que busca criar sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam raciocínio humano, como analisar dados, reconhecer padrões, aprender com experiências anteriores e tomar decisões. Esses sistemas podem atuar em áreas variadas, desde recomendações de conteúdo em plataformas digitais até diagnósticos médicos e automação de processos em empresas. No futebol, a IA já faz parte do dia a dia dos clubes, apoiando desde análise de desempenho e prevenção de lesões, como já ocorre no Real Madrid, por exemplo, até o engajamento com torcedores. Algoritmos ajudam a identificar padrões de jogo, projetar cargas de treino e personalizar experiências digitais, tornando processos mais rápidos, precisos e integrados dentro das estruturas esportivas. Temporada do Bayern de Munique até o momento. O Bayern de Munique fez um 2025-2026 a temporada quase que impecável até aqui. A equipe comandada por Vicente Kompany lidera a Bundesliga, com incríveis 34 pontos em 12 rodadas disputadas, 11 vitórias e um empate. Na Champions League, os bávaros ocupam a terceira colocação. Também fazem excelente campanha. Em 5 rodadas são 4 triunfos e 1 derrota, justamente para o líder, Arsenal. Já na Copa da Alemanha, o gigante da Baviera segue vivo após vitória na última quarta-feira, dia 3, até a União Berlim por 3-2, garantiu a vaga nas quartas de final. Próximos jogos do Bayern de Munique. Stuttgart, né? Esse sábado 6 de dezembro, sábado agora, né? Às 11h30. Depois eu vou ver com vocês qual lugares que vai transmitir, mas primeiro vou falar as notícias do Bayern. Depois vai ser na Champions, na terça-feira, dia 9,
14h45. Depois vai ser contra o Mainz, no outro final de semana, né? Domingo, 14 de dezembro, a 1h30 da tarde. Vamos lá, a próxima notícia dos bárbaros. O Bayern de Munique negociou. Só um minuto, que essa aqui é paga, né? Vou para a próxima notícia, então. O site é pago. O Bayern de Munique parabeniza Flamengo por título brasileiro. O alemão terminou o rubro-negro nas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Se manifesta pelas redes sociais. O Bayern de Munique se manifestou sobre o título brasileiro do Flamengo. Ótima quarta-feira. Dia 3 no Maracanã. Pelas redes sociais, nesta quinta-feira 4, o clube alemão parabenizou o rubro-negro. Ainda brincou sobre o time carioca com certo toda semana uma taça. É isso mesmo, toda semana tem taça agora. Parabéns pela conquista do Brasileirão. Escreveu o clube nas redes sociais. Os dois times chegaram a se enfrentar este ano. Flamengo e Bayern ficaram frente a frente nas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Naquela ocasião, os alemães venceram o rubro-negro por 4-2 no estádio Hard Rock, em Miami. Eliminaram os cariocas da competição. 4 dias depois de conquistar a glória eterna, o rubro-negro levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. O Rio Grande tirou a taça ao superar o Ceará por 1-0 no Maracanã, pela 37ª rodada da competição. O gol do título, aliás, foi de Samuel Lima, aos 36 minutos do primeiro tempo. Na próxima quarta-feira, o time comandado por Felipe Luiz assim vai enfrentar o Cruz Azul. Se avançar, o rubro-negro enfrenta o campeão africano Pirâmides do Egito, no dia 13. O vencedor, portanto, disputa a final do Intercontinental no dia 17, diante do PSG, atual campeão europeu. Todos os jogos serão no Catar. Vamos para a próxima notícia do Bayern. O Bayern de Munique pode dar chapéu no Barcelona e contratar o zagueiro Nico Schlotterbeck. O futuro de Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, está diretamente ligado à possibilidade de saída do Upamecano do Bayern de Munique. Nico Schlotterbeck interessa ao Bayern de Munique. O zagueiro Nico Schlotterbeck do Borussia Dortmund é um dos defensores mais promissores dos últimos anos da Alemanha. Com isso, entrou na mira de grandes clubes do futebol europeu. O pessoal não tem interesse em Schlotterbeck. Mesmo assim, outros nomes são observados pelo clube catalão, fazendo com que a investida no defensor alemão não seja certa. De acordo com a informação, Florian Plettenberg, o zagueiro do Borussia Dortmund, vai entrar na lista de prioridades do Bayern de Munique, caso o clube não consiga segurar Dayot Upamecano. O Bayern de Munique vai atrás do alemão se não conseguir permanecer com o Upamecano. A ideia do atual campeão da Bundesliga é manter o titular da equipe. Caso não seja possível, o Bayern vai para o mercado. Vai buscar um zagueiro com potencial para ser titular. Aos 27 anos, o jogador da seleção da França está na mira de Real Madrid e outros clubes, incluindo gigantes da Premier League. Mas a ideia do Bayern é renovar com o Upamecano, o titular sob o comando de Vicente Kompany. Valor de mercado de Schlotterbeck. Schlotterbeck está avaliado em 40 milhões de euros, 247,8 milhões de atual cotação de reais, né? E tem contrato com o Borussia Dortmund até junho de 2027. Após as primeiras conversas para a renovação de contrato, o defensor ainda não assinou um novo vínculo. O zagueiro do BVB é titular da equipe e, além disso, tem boas chances de disputar a Copa do Mundo pela seleção da Alemanha. Nas últimas partidas foi titular da tetracampeã mundial, ao lado de Jonathan Tah. Vamos para a próxima notícia do Bayern, o gigante da Baviera, né? Espero vocês também nos próximos jogos do Bayern, né? Você quer torcedor. Você quer estar assistindo também, né? Apoiar o time. Vamos lá. O Bayern de Munique incluiu o Carlos Baleba do Brighton em sua lista de possíveis candidatos. O Bayern de Munique colocou o meia-campista do Brighton, Andy Hove Albion, Carlos Baleba, em sua lista de possíveis esforços. De acordo com uma reportagem do TZ. Com o futuro de Leon Goretzka no clube incerto, visto que seu contrato expira em 2026 e ele não foi titular na vitória do Bayern por 3-2 contra o União Berlim na Copa da Alemanha. Os dirigentes do clube estão demonstrando interesse em Baleba. O camaronês chegou ao Brighton vindo do Lille em 2023 por 27 milhões de euros. Despertou o interesse do Manchester United no verão europeu. O clube da Premier League chegou a apresentar uma proposta para contratar Baleba, mas desistiu devido à avaliação de 100 milhões de euros. Segundo o TZ, o Brighton estaria aberto a ofertas a partir de 85 milhões de euros em 2026. Mas é questionável se o Bayern estaria disposto a pagar tal quantia.
Considerando a boa fase de Joshua Kimmich e Alexander Pavlovic, enquanto o futuro de Tom Bischoff no meio campo é incerto, apesar de ele estar atuando atualmente como lateral esquerdo. Agora, uma outra notícia aqui do Bahia também, né? O Flamengo pode se tornar o novo Bayern de Munique do Brasil? Especialistas respondem. O clube projeta receita recorde e consolida modelo de gestão que sustenta o ciclo de competitividade. O Flamengo caminha para ultrapassar pela primeira vez na história do futebol brasileiro a marca de 2 bilhões em receitas em uma única temporada. O número supera a previsão inicial da diretoria, que estimava 1,8 bilhão. E foi impulsionado pela premiação da conquista da Libertadores, que acrescentou 128 milhões ao faturamento do meio de 2025. Receitas crescentes e projeção internacional. O montante pode aumentar até o fim do ano, dependendo do desempenho na Copa Intercontinental. Na última edição, o campeão recebeu 5 milhões de euros, enquanto o vice embolsou 4 milhões de euros. No Brasil, o Flamengo já havia sido pioneiro a atingir 1 bilhão de faturamento em 2022, repetindo o número em 2023 e 2024. Apenas Corinthians e Palmeiras acompanharam o ritmo, com os paulistas estimando chegar a 1,6 bilhão em 2025. Gestão como diferencial competitivo. Para especialistas, o impacto financeiro do Flamengo é reflexo direto da organização administrativa. Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia e CEO da Esquadra Esportes, afirma que a diferença no futebol brasileiro passa menos pelo modelo SAF ou associativo, mais por governança. Flamengo e Palmeiras iniciaram uma transformação há 10 anos, abrindo mão de títulos evitando loucuras. Reduziram dívidas, investiram em base, infraestrutura e colheram os frutos quando o orçamento ficou saudável. Explica. Moisés Assayag, especialista em finanças do esporte, compartilha a visão semelhante. Só que o Flamengo não se assume, não resume a receitas. A profissionalização e as boas práticas de governança são elementos essenciais para a competitividade vista hoje no todo. Se construído ao longo de uma década. O processo de reestruturação rubro-negra teve início na gestão de Eduardo Bandeira de Mel 2013-2018, quando o clube estabilizou finanças e reorganizou a sua operação. A partir de 2019, com Rodolfo Landim, os resultados esportivos passaram a refletir a força financeira com títulos nacionais e internacionais. A Sayagia acrescenta que o Flamengo segue uma estratégia de médio e longo prazo. O clube abdicou de montar grandes times por alguns anos para diminuir dívidas. Depois, com a capacidade de gerar caixa recuperada, mirou resultados esportivos mais ambiciosos. E o tempo mostrou que funcionou. Ciclo virtuoso e comparação com o Bayern de Munique. A indicação de Flamengo e Palmeiras ao prêmio de melhor clube do mundo, o Globe Soccer Awards, reforça o impacto global da gestão. Ambos concorrem com equipes como Bayern, Barcelona, Chelsea e Paris Saint-Germain. A premiação ocorre em 21 de dezembro, em Dubai. O Flamengo iguala o Palmeiras e se torna o maior campeão nacional do Brasil. Thiago Freitas, da Rock Nation Sport no Brasil, destaca que o Flamengo vive um processo típico de potências europeias. Clubes têm administrados geram mais receitas, reduzem custos, formam elencos melhores e um círculo virtuoso. Jogos isolados são imprevisíveis, mas o conjunto deles não. A mesma linhagem Thales Rangel Mafia. Esse marketing de marca. Os sócios afirmam que o Flamengo se tornou um case de monetização da paixão. A transparência atrai marcas globais e viabiliza investimentos em elenco de nível europeu. Reforçando o ciclo, a gestão forte e a receita. E compra qualidade técnica, valoriza a marca e atrai novos investidores. Acho que as notícias do Bahia acabaram, eu vou conferir aqui. Sim, acabaram. Na verdade tem mais uma aqui. Não, é repetida. Eu vou ver onde vai transmitir o jogo do Bahia, se é na Casa S, se é no canal GOT. Aquele canal Novo Exports vai passar também. Mas o One Football é certeza que passa alemão. Esses outros 3 lugares, algum deles pode ser que passe. Eu reparei que a Casa M, mas o canal GOT faz revezamento cada vez um que passa, né, o Bahia. O Export estava passando uns 4, 5 jogos ou mais seguidos, né, do Bayern no alemão, depois parou de passar. Eu vou ver se vai passar também, já retorno falando. Mas One Football, é certeza. Né? Eu acabei de ver aqui, vai ser apenas no aplicativo que eu falei e também no canal GOT, né? Se vai passar no canal GOT no YouTube, semana que vem vai ser na casa, os dois revezam os jogos do Bayern. Acho que eles entram em acordo provavelmente, né? Eu reparei que toda vez é um.
O Sport TV também deve passar também, porque ele passa alemão também, né? A Rede TV comprou o alemão, mas eu não sei se vai passar. Começou a passar a rodada passada, né? O alemão na Rede TV. Provavelmente a Série B tava acabando, né? Provavelmente por isso. O mesmo jogo que passa na Rede TV passa naquele canal do YouTube Desimpedido, né? Na Série B. Mas como a Série B acabou, né? Ele deve passar só o alemão. A rodada passada, que foi a última da Série B, eles passaram o alemão também. Não sei se vai passar o Bayern ou não. Mas você pode ficar atento aí, né? O canal novo não vai passar, o X-Sports. Vai passar jogo do inglês nesse horário. Então é isso, né? Que Deus te abençoe. O Senhor Jesus é a lâmpada que ilumina. Não mais deixe ela se apagar. Vamos agora para a notícia do próximo time, que é do Manchester City. Então vamos lá, né? Para as notícias do Citão da Massa. City entra na briga com o zagueiro abalado da Premier League. Badalado, né? Li errado, me perdoe. Santíssima Trindade te abençoe. Jesus, nosso Messias, né? Coroado com honra e glória. O Manchester City está ativo no mercado, encontrou uma opção para suceder John Stones a médio prazo. Trata-se de Mark Guehi, zagueiro do Crystal Palace, de acordo com o portal Football Insider. Os Citizens lideram a corrida para contratar o defensor inglês. Também interessa ao Liverpool e ao Barcelona. O Liverpool é um admirador de Guehi há bastante tempo. Impressionou por sua contratação na última janela de transferência. Entretanto, não houve um acordo com o Crystal Palace. No caso do Barcelona, os culés buscam oportunidades de mercado. Dá vontade de rir, mas o clube do Barça é esse, pra quem não sabe. O zagueiro inglês tem sido um veículo para inspirar em junho de 2026. Porém, o Manchester City é o melhor posicionado pelo jogador. Os Citizens estariam dispostos a pagar para ter Mark Guehi na janela de janeiro, que atrai o Crystal Palace diante de iminência de perder um de seus principais ativos a custo zero no próximo verão. Aos 25 anos, avaliado em cerca de 50 milhões de euros, Guehi poderá render um montante acima de 25 milhões de euros, 123,6 milhões de reais a seu clube atual. Guardiola segue rejuvenescendo o elenco. Interesse em Mark Guehi, um zagueiro de 25 anos, mas um movimento que virou tendência no Manchester City. Desde o mercado de verão. A intenção na busca pelo defensor inglês é substituir John Stones, de 31 anos, no médio e longo prazo. A primeira janela de transferências dessa temporada rendeu contratações com este mesmo perfil. James Trafford, 22 anos, Donnarumma, 26, Ait Nouri, 24, Tijani Rangers, 26 e Ryan Cherki, de 21 anos. Esse Barcelona detona Guardiola. Não vejo um homem, vejo uma foto. Manifência é a Torre trabalhou com Pep Guardiola no Barça e também no Manchester City. Não vejo um homem, vejo uma foto. O craque marfinense é a Torre escolheu essa frase para definir Pep Guardiola. Foi treinador no Barcelona e no Manchester City. O espanhol fez Torre perder espaço em ambos os clubes. A esposa do ex-jogador nunca deixou de criticar o treinador. Ele me dizia, Sheita, diabo em língua árabe. Ele não é um homem, é um perverso. Ele o vê como uma pessoa negativa. E a Torre lembra que, após perder espaço no Barcelona, fez um evento de Copa do Mundo com a Costa Marfim na África do Sul, em 2010. Quando imaginava que seria negociado, Guardiola pediu que se representasse. Naquela altura, a esposa do ex-atleta alertou que o retorno seria algo ruim. Minha mulher me disse, vai dar ouvidos a esse disparate? Ele se tratou como um lixo e agora quer que você fique. Vamos para o Manchester. Aquele tipo me humilhou e não me deixou jogar o ano todo. No final da época, brilhou no Mundial de 2010. De repente, ele quer me manter no Barcelona. Torre, enfim, foi para o Manchester City e acabou perdendo espaço a partir da chegada de Guardiola em 2016. O Marfinense acabou se transferindo para o Olympiacos em 2018. Os torcedores do City realmente a Torre jogava muito. Achei até ruim quando o Guardiola tirou ele. E tirou o Hart também, que era um ótimo goleiro. A gente falava que o Hart não era bom com os pés, por isso que ele tirou. Mas não foi não, o Guardiola não gosta de ídolos, né? Ele acha que o ídolo tem soberba na cabeça dele. O único ídolo que ele suportou foi o Messi, né? Mas os outros ele sempre tirava do Barcelona ou de outros times. Ele não gosta de jogador que é ídolo. Ele prefere pegar um jogador que não tem muito nome e transformar ele em ídolo, né? Ele prefere isso. Mas eu achei ruim na época que tirou a Torre e o Hart também, que eram ótimos jogadores. Somente na primeira temporada dele, que não foi muito boa, né? Achei que não ia dar certo na Premier League, porque ele era mais de posse de bola, mais lento, né?
E a Premier League é transição rápida, contra-ataque também, né? Ele conseguiu fazer isso na Premier League, né? Ter a posse de bola em alguns momentos mais lento, em outros momentos mais rápido. Ele conseguiu fazer as duas coisas. Na primeira temporada ele tentou ser só lento e não deu muito certo. Se tomava muito contra-ataque, perdia muita bola no meio de campo também. Mesmo assim conseguiu ficar em quarto, né? Eu sei que não jogou tão mal assim não. Mas aquele estilo de jogo dele não cumpriu na Premier, né? Ele conseguiu aprimorar o jogo que ele gosta junto com a Premier junto, né? Que é a posse de bola, mas as transições rápidas. Hoje em dia eu gosto muito dele, né? Depois que começou a ganhar muitos títulos, até esqueci que ele tirou e a Torre e o Hart. Outra coisa que eu achei ruim também, não foi a torcida que pediu nem foi o Guardiola. Aquele escudo da águia antigo, né? Que era o uniforme, comecei a torcer por causa disso. Aí mudaram, né? A torcida da Inglaterra que pediu pra mudar. Que era o mesmo da época de 70, ganhava muitos títulos, a torcida era supersticiosa. Mas independentemente de qual escudo que fosse, ganhar muita coisa, né? Porque o Guardiola ganha muita coisa. Acho que ganhar os mesmos títulos, mesmo que aquele uniforme antigo ele ganhar da mesma forma. Mas enfim, a torcida é supersticiosa, né? A gente respeita. Nossa, aquele escudo da águia, tipo, não ganhava nada porque não tinha um shake ainda, né? Mas ainda ganhou algum um inglês também, né? Com o técnico anterior antes do Pep Guardiola. Eu acho que uma ou duas Copas da Inglaterra também, que tinha ganhado algumas coisinhas, assim. Mas enfim, a cabeça deles era o escudo, mas não é. O Pep Guardiola ganharia do mesmo jeito, né? Mas enfim, agora eu acostumei com o atual também, né? Quase parei de torcer para o escudo mudou, né? Ainda bem que não. Manchester City vs Sunderland, onde assisti ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League. Manchester City e Sunderland enfrentam neste sábado, 6 horas, meio-dia horário do Brasil, pela 15ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. Transmissão da ESPN e dos Disney+. Essa 15ª rodada da Premier League, Manchester City joga em casa. Data e horário sábado, já falei, né? O árbitro é Andy Madley, né? Vice-líder com 28 pontos, Manchester City recebe o Sunderland no Etihad Stadium, sustentando o favoritismo pelo elenco mais forte e pelo desempenho consistente como mandante. A equipe de Pep Guardiola vive bom momento, mesmo após o susto contra o Fulham. Houve uma vantagem de 5-1 caiu para um placar apertado no fim. Nos últimos 5 jogos, o time registrou 3 vitórias e 2 derrotas, sequência que mantém o clube firme na disputa pelo título. Sem promovido e ocupando o G6 na Premier League, Sunderland chega à partida mostrando competitividade, mas ainda convivendo com oscilações. A equipe soma uma vitória, 3 empates e uma derrota nas últimas 5 rodadas. Tenta recuperar a estabilidade após um período irregular. Investimento alto na última janela e campanha acima das expectativas, os Black Cats enxergam o duelo como um teste importante, frente a um dos favoritos ao título. Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Sunderland. Já falei para vocês, né? Tudo sobre o jogo, né? Então, vamos às prováveis escalações. Manchester City, técnico Pep Guardiola, Donnarumma, Matheus Nunes, Rubem Dias, Gevardiol, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Reinders, Phil Foden, Doku Haaland. Sunderland, técnico Regis Lebris, Robin Ruiz, Traihune, Jordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo, Chaka, Enzo, Shenzhen e Brian Broberg. Então é isso, né, pessoal? Acho que acabou as notícias do City. Na verdade, tem uma aqui ainda, né? Que vai ser a última, depois a gente vai para o Santos. E também para o Grêmio e o Santos. As notícias 2 dias atrás, mas eu vou ler assim mesmo. Reforço do Manchester City que deixa o clube após menos de 6 meses. Citizen podem negociar goleiro que viu chances acabarem após chegar de Donnarumma. James Trafford é um dos 2 jogadores do Manchester City que quer deixar o clube na janela de transferência de janeiro. De acordo com o jornal Daily Mail, o goleiro de 23 anos foi revelado no Citizens e é contratado junto ao Burden por 27 milhões de libras, cerca de 196 milhões de reais. No início da temporada, ele começou em cada uma das 3 primeiras partidas do clube na Premier League nessa temporada. Iniciou na frente do brasileiro Ederson e posteriormente acertou com o Fenerbahçe. No entanto, Trafford agora ocupa a reserva. Está atrás também do novo contratado, Gianluigi Donnarumma, que assumiu a titularidade do Manchester City após a chegada do italiano do Paris Saint-Germain, no último dia da janela.
Donnarumma tem 10 partidas consecutivas como titular na Premier League, mais 4 na Liga dos Campeões. Ele se mudou para o Etihad Stadium, enquanto o Trafford, reduzido a apenas 3 atuações nesse período. 2 na Copa da Liga Inglesa e uma na Champions League. Trafford assinou um contrato de 5 anos com o Manchester City em julho. Mas no momento em que o goleiro está lutando por tempo de jogo e sem disputar a Copa do Mundo, a especulação sobre seu futuro se intensificou nas últimas semanas. Trafford quer sair do Manchester City em janeiro. A reportagem acrescenta que Trafford se tornou o segundo jogador do Manchester City a sair depois do também goleiro Stefan Ortega, que é na hierarquia da posição. Não fez uma única partida sob o comando técnico de Pep Guardiola nessa temporada. Ortega, de 33 anos, agora é o quarto goleiro do Manchester City, atrás de Marcos Bettinelli. Não tem nem viajado para os jogos fora de casa nesta temporada. Mais clubes podem contratar Trafford em janeiro. Newcastle acreditado estar perto de contratar Trafford do Berlim, antes do Manchester City fechar com o jogador. O equipe técnico Ed Holloway deve voltar sem interesse por Trafford no próximo mês. O recém-contratado Aaron Ramsdale chegou a mais de PIS com empréstimo de Southampton para trazer concorrência ao titular Nick Pope. Nas últimas semanas, Pope teve algumas atuações cheias de erros e atualmente está se recuperando de lesão. O Ramsdale recebendo sua primeira partida como titular na vitória por 4-1 sobre o Everton no último fim de semana. O Aston Villa também estaria considerando uma possível movimentação por Trafford, e a incerteza sobre o futuro do seu número 1. Emiliano Martinez, enquanto Tottenham e West Ham são mais clubes da Premier League, foram acreditados com interesse. Então é isso, né? Agora vamos falar do Grêmio, né? Depois do Santos também, para encerrar. Vamos falar do Grêmio primeiro. Tem uma notícia aqui, né? Grêmio, Paes ou Trego. Antes de eu ler, né? Infelizmente o Brasileirão tá acabando, vai ser a última rodada, né, pessoal? Mas até as notícias aqui ainda, até voltar aos estaduais, voltar ao Brasileiro do ano que vem também. Quem tá por fora aí, né? Ano que vem vai ser os dois juntos, estadual e brasileiro. Vai ser um no meio de semana e outro no fim, né? Tá fazendo assim. Acho que vai ser até 2028, assim. Né? Tem esse contrato aí. Ano que vem é por causa da Copa, né? Os outros, vou testar, tá? Provavelmente vai dar certo ou não. Eu achei estranho, né? Desse jeito. Acho que os times vão colocar reserva no estadual, né? Na minha opinião. E você, o que acha? Mas eu vou assistir isso mesmo, né? Só assisto meus times no futebol, só. Vamos lá. O Grêmio deve vencer o Sport no Recife e confirmar a vaga na Sul-Americana. Posso desde 2019, obviamente havia outros também. Começou uma competição internacional em 2026. Ao eliminar o risco de rebaixamento com vitória sobre o Palmeiras, na última rodada ganhou dias de uma paz provisória. Isso não é ainda mais perceptível, à medida que o rival afundava na crise. No entanto, Rodolfo Roman deve ser o primeiro a saber. Seu mandato começará na segunda-feira, cercado de expectativas. A promessa de saneamento financeiro precisa casar com um mínimo de competitividade, para que seu primeiro ano de gestão não seja apenas evitar o rebaixamento. Rodolfo tem Celso Rigo como fiador, e a legitimidade de uma votação expressiva. Se não tiver dinheiro para grandes contratações, precisará ser ágil. Seu departamento de futebol não poderá ser indeciso ou lento. A lidar com escassez. Especialidade de Paulo Pelaipe, sendo um dos grandes executivos do futebol no país. Vamos lá, né? As diferenças que separam o Grêmio do Inter neste momento. A notícia aqui é paga, né? Então eu não vou ler, pessoal. Eu vou para a próxima, então. Luiz Soares relembra golaço pelo Grêmio e cita Arthur na época do Barcelona. O atacante uruguaio falou sobre as melhores pinturas que fez ao longo da sua goleadora carreira. O Luiz Soares lembrou os golaços que fez ao longo de sua carreira. Entre eles está um que marcou pelo Grêmio contra o arquirrival Inter em maio de 2023. Na ocasião, o Uruguai fez uma bela jogada e finalizou de fora da área para garantir 3-1 no Grenal, dado pelo Brasileirão. No Brasil, eu fiz um pelo Grêmio, um chute de fora da área que entrou no ângulo. Isso ao ser perguntado em entrevista à ESPN sobre os golaços que fez na carreira. Outro gol que foi marcado na carreira de Soares aconteceu pelo Barcelona. O adversário era a Inter de Milão, um duelo válido pela fase de clubes da Champions League, na temporada 2019-2020. O atacante cita que protagonizou uma pintura após posse assistência de Arthur, atualmente no Grêmio. Na realidade, o passe foi feito por Arthur Vidal. Tem um que faço contra a Inter de Milão, no jogo de Champions.
em que o meio-campista, não me recordo se é Arthur ou Sérgio Roberto, que deu o passe, eu pego de voleio meio fora da área e a bola entra no canto. Jogada linda. Aumentou. Soares ainda relembrou o gol de letra que fez pelo Barcelona contra o Mallorca. O mais recente contra o Palmeiras, pelo Inter Miami, na fase de grupos da Copa do Mundo 2000, Clube 2025. Do Palmeiras também gostei muito do gol, por causa das circunstâncias. Completou o jogador de 38 anos. E, para a última notícia, né, do Grêmio. Primeira contratação para 2026. Chega ao Grêmio no fim de semana. Conheço. A nova direção do Grêmio, liderada pelo presidente Rodrigo Roman, que toma posse na próxima segunda-feira, dia 8, confirmou sua primeira contratação para a gestão, Paulo Pelaipe. Será um novo diretor executivo de futebol. O dirigente chega a Porto Alegre no sábado, dia 6, e assumirá o comando do departamento já na semana seguinte, iniciando o planejamento da temporada 2026, no CT Luiz Carvalho. A escolha marca o retorno de Pelaipe ao clube após 13 anos. Sua trajetória no Grêmio começou em 1979, com passagens pela base do elenco principal. Se tornar diretor em 2001, histórico no imortal, somando a experiência acumulada em clubes como Flamengo, Curitiba, Cruzeiro, Botafogo de São Paulo e Vasco. Pesou na decisão da nova gestão. O executivo, aliás, também atuou como consultor em equipes como Criciúma e São Caetano. Não incerto desde a eleição. Segundo Antônio Dutra Júnior, vice-futebol integrante do Conselho de Administração, Pelaipe, inclusive, era o nome certo desde a última eleição. É um grande conhecedor do futebol, um vencedor com passagens por grandes clubes e profundo conhecimento da história do Grêmio. Será fundamental para implementar nosso projeto, afirmou. Nos primeiros dias de trabalho, porém, Pelaipe analisará a tendência e deverá definir quem permanece e quem deve deixar o elenco para 2026. A direção também prevê uma reunião com o Mano Menezes após o fim do Brasileirão, para discutir sua permanência, decisão ainda indefinida. Paralelamente, o clube já avalia possíveis substitutos e mapeia o mercado. Entre os nomes consultados está o português Luiz Castro, apontado como favorito caso ocorra a troca de comando. A nova administração entende que o Grêmio precisará de 5 a 6 reforços para qualificar o elenco do próximo ano, enquanto aprofunda o processo de reestruturação interna promovido pela chegada de Pelaipe. Mas tem uma outra notícia do Grêmio aqui também, eu vou conferir aqui. Né? O Grêmio prepara a venda de 12 milhões que trará investimento para 2026. O Grêmio está prestes a quebrar um tabu histórico para resolver sua crise financeira. A diretoria tricolor colocou à mesa a venda dos naming rights da Arena, um tema que sempre dividiu opiniões, mas que agora é visto como necessidade vital. Os bastidores, uma proposta na casa de 12 milhões, provavelmente anuais, ou em aporte imediato. É avaliada como pontapé inicial para a reorganização das contas em 2026. A medida faz parte do choque de gestão, prometido para estancar o crescimento da dívida e evitar que a crise financeira afete o desempenho em campo na próxima temporada. Quando receita nova sem vender jogadores no Grêmio. A lógica da nova diretoria é programática. O time precisa de dinheiro novo. A venda de Ramin Heights é vista como a solução ideal, que gera receitas sem enfraquecer o time. O valor de 12 milhões de reais pode parecer pouco frente à dívida total, mas representa um fôlego crucial. O montante cobre folhas salariais, paga acordos urgentes e que o clube precisa vender jogadores na bacia das almas para fechar o caixa. A mudança. O estádio deixaria de ser chamado oficialmente Arena do Grêmio. Passaria a levar o nome de uma empresa parceira. Identidade versus necessidade. O dilema da terceira. A venda do nome toca na ferida da identidade. Os torcedores temem que a Arena perca a alma ao virar vitrine comercial. No entanto, a realidade financeira impõe escolhas duras. A diretoria argumenta que grandes clubes do mundo e rivais no Brasil, como Palmeiras e Corinthians, adotaram um modelo com sucesso. O dinheiro dos name rights é o que permite manter jogadores caros e investir na estrutura, transformando o estádio em um ativo financeiro real, não apenas em um custo de manutenção. Análise um passo de maturidade. Aceitar a venda do nome da arena é um sinal de maturidade administrativa. O Grêmio não pode mais se dar ao luxo de deixar dinheiro na mesa em nome de um purismo que não paga contas. Seu acordo com 12 milhões foi fechado com garantias sólidas e transparência no uso dos recursos de pagamento de dívidas será um golaço de gestão.
O nome na fachada pode mudar, mas a casa continuará sendo do gremista. A diferença é que com caixa em dia. O time dentro de fora terá mais chance de honrar essa com títulos. Pessoal, vamos falar do Santos. O Santos tem poucas notícias, né? Então vamos hoje, né? Tem dia que tem bastante. Santos estuda a saída de Tiquinho e mais 5 nomes. Seria necessidade de vender jogador da base para fazer caixa. Com permanência praticamente assegurada na elite do Brasileirão para o ano que vem, o Santos começa a se planejar para 2026. Preparar mudanças no elenco. Segundo por OSPN, o Peixe planeja reduzir custos com a saída de alguns atletas, já colocando investimentos para outros setores do plantel, que são mais desguarnecidos. O principal alvo da diretoria do momento é centralmente Tite no Santos. Deve deixar a Vila Belmiro na próxima temporada. O atacante tem salário considerado alto e o Alvinegro vai aproveitar o mercado aquecido para agilizar a saída do atleta. O interesse de outros clubes da Série A. O atleta pode sair o atacante Guilherme, que vem sendo sondado por vários times do país. De acordo com fontes, a diretoria quer que o atleta fique, no entanto, o próprio Amado pensa em buscar uma nova equipe. E um Adez não é descartado. Outros nomes na lista de negociáveis são o meio-atacante Tassiano, os zagueiros João Basso e Luizão, e o meio-campista Gabriel Bonitempo. Segundo pesquisas ouvidas pela ESPN, o Peixe também analisou as contas de forma aprofundada. Diagnosticou que terá que vender ao menos uma joia da base para gerar caixa. O nome mais cotado é o lateral direito, JP Chermont, foi procurado pelo Porto recentemente. Por outro lado, um atleta deve permanecer na Vila Belmiro, o meio-atacante da Real. O atleta bateu as metas previstas em contrato e agradou a comissão técnica. Com isso, a diretoria se movimenta para comprar o argentino, que pertence ao FC Cincinnati, Estados Unidos. Os próximos jogos do Santos, que é o último do Brasileirão desse ano também, contra o Cruzeiro, dia 7 do 12, né? 16 horas, horário de Brasília, no Brasileiro. Vou ver se eu acho a transmissão desse jogo, né? Também tem uma outra notícia aqui, né? O treinador do Cruzeiro toma decisão que pode ajudar o Santos na última rodada. Entendo. O Santos recebeu nessa quinta-feira uma notícia que pode influenciar diretamente o duelo decisivo de domingo na Vila Belmiro. O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, confirmou que a equipe mineira irá a campo com jogadores reservas contra o Peixe, poupando boa parte dos titulares devido ao calendário apertado. Em entrevista após o último jogo da Raposa, Jardim explicou que não é adepto de rodar o elenco com frequência. Desta vez não há alternativa. Gostaríamos de jogar na nossa melhor versão. Não sou muito a favor de rodar plantel, mas o calendário exige. Temos um jogo daqui a 6 dias e não posso colocar o mesmo grupo de hoje. Viagem, outro jogo difícil em Santos. Porta que se abre para quem tem jogado menos. Para mostrar que estão no elenco e ganhar ritmo. O treinador ressaltou que encara o duelo como uma oportunidade para atletas que vêm recebendo menos minutos ao longo da temporada, deixando claro que a prioridade é preservar o elenco principal para compromissos futuros, especialmente a Copa do Brasil. Não jogaremos a Copa do Brasil só com 11, era uma competitividade de ritmo. O que significa para o Santos? Para o torcedor santista, a notícia apresenta um cenário mais favorável na rodada final do Brasileiro, embora nada seja garantido. O Peixe precisa apenas de um empate para permanecer na Série A. Enfrentar um Cruzeiro sem força máxima, em pleno alçapão da Vila Belmiro, pode ser um elemento extra de otimismo. Ainda assim, o alerta segue ligado. Mesmo com reservas, o Cruzeiro costuma ter um elenco competitivo, jogadores buscando mostrar serviço. A expectativa de que o Santos mantenha o foco total, principalmente após crescer nas últimas rodadas, com vitórias sobre o Sport e Juventude. Vamos ver outra notícia aqui, né, também. Neymar fez o 7º hat-trick pelo Santos na vitória sobre o Juventude. O hat-trick de Neymar contra o Juventude foi o 7º do atacante pelo Peixe, segundo o levantamento do centro de memória do clube. O camisa 10 já havia marcado 3 gols em outros 6 jogos como anti-santista. A primeira vez foi na goleada do 4-1 sobre o Goiás, no dia 21 de novembro de 2010, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo Brasileirão. No dia 9 de fevereiro de 2012, Neymar fez 3 no 4-1 sobre o Botafogo, no jogo do Paulistão no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ele repetiria feito em outras 2 partidas estaduais de 2012. O 5-0 contra o Guaratinguetá, na Vila, no dia 29 de março, e um clássico diante de São Paulo, no dia 29 de abril, no Morumbi, na vitória por 3-1.
Na época era só Morumbi, né? Hoje em dia é Morumbi. E a última notícia do Santos, eu vou ver quais os lugares que passam, né? Os jogos. O jogo do Santos, do Grêmio eu esqueci de olhar, né? O Grêmio é contra o Sport também, domingo, 4 horas também. Esqueci de falar isso também. Eu vou ver os dois, né? E encerro o vídeo. A gente passa o Grêmio e o Santos também. Outra coisa também que eu esqueci de falar, as notícias que são só nas sextas-feiras, os vídeos. São depois das 18 horas, tá bom? Diz que é 18 horas em ponto, diz que é 18 e meia. Eu só até sair 8 horas da noite já também, né? Mas geralmente é às 18. A partida entre Santos e Cruzeiro, guarda pela última rodada do Campeonato Brasileiro, será marcada com um minuto de silêncio, em memória de Marcos Freire de Siqueira, Marcão, de 42 anos. Fundador do canal Varanda Futebol Clube, morreu após sofrer mal súbito. Marcão, que é conhecido por narrar os jogos do Peixe, seu time de coração, sofreu um infarto na última quarta-feira, dia 3 do 12, logo depois da transmissão da vitória do Santos por 3-0 sobre o Juventude, no Campeonato Brasileiro. Partida em que Neymar marcou um hat-trick. Homenagens em Santos vs Cruzeiro. Com carreira construída no rádio e transmissão pela internet, Marcão foi organizador e principal voz do canal Varanda Futebol Clube no YouTube. Em alta de pesar, o Santos confirmou a homenagem. O Santos FC lamenta o falecimento de Marcos Freire Siqueira, Marcão, 42 anos, fundador, apresentador, narrador do Varanda Futebol Debate. Concluído para um minuto de silêncio, a partir de domingo, dia 7, contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Despedido. O Valério de Marcão está marcado para esta sexta-feira, dia 5 de 12, a partir das 9h15. Um velório, perdão, não falei. No cemitério do Vale dos Reis. Só um minuto. Taboão da Serra, São Paulo. O sepultamento ocorrerá às 13 horas da tarde. O canal Varanda Futebol Debate também publicou nota em tributo ao seu fundador. Marcão foi responsável por construir a identidade, o espírito e a paixão que tornaram o Varanda uma referência nas transmissões do Santos no YouTube. Seu trabalho e dedicação deixarão um legado permanente. Sua memória permaneça viva e honrada em cada transmissão e cada voz que ele inspirou. É isso, né? Vou ver os dois lugares que passam, tanto Santos quanto Grêmio. Se não tiver, é um Premier, é certeza, né? Mas vamos ver se passa na Globo em alguns estados também. Vou olhar aqui. O Santos vai passar na TV Globo, provavelmente São Paulo, e também, não só dos estados, né? Mas provavelmente vai ser São Paulo, é certeza. Minas Gerais também, vai passar em outros estados também. Também no Premier também. Agora eu vou olhar o Grêmio, já falou pra você. O jogo do Grêmio Esporte só no Premier, né? Não vai passar na TV aberta, não. Provavelmente devem passar do Internacional, né? Rio Grande do Sul, né? Provavelmente. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui, né? Por hoje. Deus abençoe vocês. Que alegria e fé venham ser renovados. Espero vocês na semana que vem. Mais um vídeo novo nesse canal.